As notícias vão mudando a cada segundo. Cada segundo as coisas vão acontecendo e tudo vai mudando, né? O mundo é muito hiperativo. As notícias, o que era ontem, já pode não ser daqui a um segundo, né? O falar do mundo líquido, ele vai se associando a informações que você quer buscar, alimentar, se retroalimentar a cada momento e quer saber mais, e quer saber mais. E esse é o grande desafio do mundo pós-moderno, né? Do mundo contemporâneo que nós estamos vivendo e sobrevivendo de alguma forma na atual conjuntura. E no campo político isso não é diferente. Aí você pergunta, do que é que eu estou falando? Nós observamos claramente aí a questão da candidatura nacional do Flávio Bolsonaro. Nós observamos claramente o que está acontecendo, né? Ele foi pego como Pinóquio, né? Como Pinóquio, ele mentiu, continua mentindo, o nariz está crescendo e continua crescendo, e isso já está afetando ele e no cenário de pesquisa eleitoral. E era de se esperar, porque a capilaridade, o capital eleitoral do bolsonarismo é muito forte e ainda é um candidato muito competitivo. Um candidato que aparece com 40 pontos, 43 pontos, mesmo que o outro tenha 45, 46, 47, que não é o caso da última pesquisa do Datafolha, é um candidato muito competitivo, sim, né? Mas vamos ver até onde vai esse processo de derretimento. Se fala muito em substituição, se fala muito em mudar, coisa e tal, isso está no campo dos bastidores, mas se tão somente não tiver mais surpresas do processo de investigação, com o caso do Bolsomaster, né, que foi apelidado agora, que é a ligação intrínseca entre a família Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, ninguém sabe o que poderá acontecer. Há também a considerarmos que estamos aí há 4 meses das eleições, julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses, né? Para a semana já estaremos em junho. Enfim. Mas a gente tem que observar esse cenário, é um cenário nacional, mas observar também o cenário das alianças. O cenário das alianças estaduais. Como está se comportando o processo do cenário das alianças estaduais. E eu quero falar, logicamente, diretamente para o nosso torrão, para o nosso quintal aqui, para o nosso estado de Pernambuco, né, para a nossa casa, onde se aglomera o quintal, a sala, né, o muro de entrada e tudo. Vamos falar aqui de nós, onde nós estamos vivendo, com a repercussão que observamos aí claramente no cenário nacional. Dito isso, qual a minha perspectiva de opinião? Opinião todo mundo dá, eu quero dar a minha, né? Que pode ser que ela se resvala dentro de um processo de conjuntura realística ou não. Mas é uma visão de médio e longo prazo do que poderá acontecer dentro do cenário estadual. Observamos claramente que a governadora vem se comportando muito bem no processo administrativo, deu uma guinada da água para o vinho no processo administrativo. Isso tem aparecido claramente ao afegão médio, pernambucano. Observa que há um processo de mudança, de melhoria da vida das pessoas, né? Não é o paraíso em festa, mas alguns pontos que eram perturbadores, começaram a dar uma espécie de alívio. E esse processo de alívio, né, naquilo que é obrigatório a ser entregue ao cidadão que paga seus impostos, ele observa claramente que tem quem está ali, o inquilino de passagem que se chama governadora, nesse caso, né, aquele inquilino lá está fazendo por vez e por hora aquilo que se prometeu dentro do seu processo de campanha. Então pronto, dito isso, o que é que a gente observa? Que está na hora, absorvendo as informações nacionais, que está mais da hora da governadora se posicionar. Está na hora dela se posicionar. O que é que a governadora está esperando para ter uma posição de quem ela vai apoiar para o campo nacional do processo de alianças nacionais ou do processo de desejo de quem ela vai apoiar para presidente da República? E ela tem escolhas a fazer. Ela tem a escolha do candidato do partido dela, do PSD, do Ronaldo Caiado.
Ok? Ok. Ela tem a escolha de apoiar, sendo e se constatando, ratificando que apesar dos escândalos, o Flávio Bolsonaro será candidato, ela também pode ter essa escolha. E o que se espera nesse momento é que ela tome a posição de apoiar o atual presidente Lula. Porque os movimentos que são feitos dão a entender isso. Ela colocou até um pré-candidato a senador que claramente não esconde de ninguém, que vai para o rádio, vai para a televisão e diz que apoia Lula. Ó, o que é isso? O que é que está acontecendo? E a governadora continua em silêncio. Mas toda vez que a governadora vai a Brasília, ela agradece ao presidente Lula do processo de incentivo e do apoio que ela está recebendo do governo federal, para as suas ações, e essas suas ações aqui, elas retransmitem a capacidade de voto. Elas têm um resultado, e o resultado é o capital eleitoral, e isso está acontecendo, e ela fala isso. Quero agradecer ao presidente Lula, o ministro tal faz parte do governo atual. Mas eu entendo claramente que se ela demorar muito de tomar essa decisão, ela pode pagar um preço. Possa ser que a estratégia dela esteja dando certo, mas eu não entendo que o cenário que a elegeu há quase 4 anos atrás, não é o cenário de hoje. Ora, ela estava como franca atiradora, nas pesquisas não se apontava ela como segundo lugar, mas ela competia ali com os outros e foi para o segundo turno e se absteve de dizer claramente quem ia apoiar e com quem estava no segundo turno para presidente da República, pois a eleição de presidente também estava no segundo turno. E foi uma estratégia que deu certo. Ela tinha eleitores bolsonaristas, tinha eleitores lulistas. E esses eleitores entenderam claramente que para o projeto de Pernambuco, o projeto de Pernambuco tem que ser uma coisa nova. Não queria a continuidade com o PSB. E quando o povo observa Marília Reis e vê Marília Reis, que estava criticando o dia antes, o PSB depois estava lá agarrada com eles, o povo de Pernambuco, espera aí, isso aqui é um estelionato eleitoral. Então é a mesma coisa, então nós não vamos votar mais. Essa é a leitura. Muitas vezes as pessoas falam da questão da perca que ela teve do esposo dela. Havia um processo de consternação, sim, eu entendo isso, mas eu acho que os fatos políticos, esses sim são os relevantes. Os fatos políticos, esses sim são os relevantes. Só que o cenário hoje é outro. O cenário de 2026 é outro. Ora, a governadora tem recebido apoio constante do governo federal. Isso não quer dizer que ela é obrigada a dizer que vai votar no presidente Lula, não. Mas ela é obrigada, sim, a tomar uma decisão com quem ela vai estar apoiando no cenário nacional. A maioria dos governadores tem isso muito claro. Para a esquerda ou para a direita, mas tem. E ela não deve estar se importando porque que João Campos, o outro pré-candidato, vai votar em Lula, não. Ela tem que dizer em quem ela vai votar. Acabou-se. Ela está recebendo apoio do governo federal. Se for para votar no atual governo federal, a sua reeleição. Não, mas isso aí não. O meu partido tem um outro alinhamento. A gente quer agradecer como instituição, o governo federal. Mas eu vou votar em Ronaldo Caiado. Então vote em Ronaldo Caiado. Mas decida. E se tinha alguma dúvida de que, porque muitas vezes, e aí eu não estou criticando, mas isso aí é um processo de alinhamento de esperteza política. Poxa, eu tenho aí uma eleição muito polarizada, pau a pau, mas aí começou a acontecer alguns escândalos que podem se comprometer claramente a posição do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, como está acontecendo. E vai continuar a governadora nessa inércia, nessa ausência de decisão? Será que vamos chegar à convenção e ela vai só anunciar quem ela vai apoiar na convenção, ou ela vai também adiar o processo? Tem ainda até as convenções. Ela tem esse direito, a governadora tem esse direito. Mas era o momento de começar a ver os sinais. Eu acho que era. Quem vai ser estabelecido
para o apoio ao presidente da República. Uma vez que todo o cenário já está bem definido. E os governadores do país já sabem que vai votar, deixar de votar. O cara pode até dizer, eita, não vou votar mais em Flávio Bolsonaro por causa do escândalo do Banco Márcio, mas vai votar aí no Zema, tem um Zema que é candidato, né? E diga-se de passagem, esse Zema odeia o Nordeste, né? Um governador se passar para apoiar, para dizer que vai votar em Zema, que disse que nós somos a tragédia do Brasil, que o Sul e o Sudeste trabalham para nos ajudar, como a gente fosse aqui tudo um bocado de João Léo. É isso que o Zema fala. Só é você entrar no Google, no YouTube da vida, que você vai ver as falas do Zema preconceituosas sobre o Nordeste. Então ele agora quer dizer que é bom, coisa e tal, então é mais um estelionato eleitoral. Mas tem um outro, tem o Ronaldo Caiado, tem um que tá saindo agora, que é do MBL, não sei se é do MBL, né? Então, gente, e falar que até o Zema também está envolvido também lá nos repasses lá do Banco Master, né? Então eu entendo, eu sei que o tempo da governadora não é o meu, mas a opinião a gente dá. E a gente dá para isso. Eu entendo que se não quiser tomar uma decisão direta agora e oficial, mas eu acho que está chegando o momento. Para a semana é junho, vai começar as convenções. Será que vai ter uma convenção lá só de governador, ser uma decisão de quem vai apoiar para presidente? Isso vai ficar para depois ou não vai ser tomada essa decisão? Aí você pergunta, não, Jadel, mas ela vai fazer isso não, vai não? É porque ela tem também muitos candidatos bolsonaristas do lado dela. Aí vai ser dessa forma? Vai ser uma candidata a governadora porque tem bolsonaristas e lulistas, então a governadora não vai dizer quem vai votar. Eu não acho isso muito legal eleitoralmente. Não acho. Não acho porque agora ela é governadora. Ela está no cargo, está sendo candidata à reeleição. Ela tem que tomar uma decisão. A governadora tem que tomar uma decisão. Se os bolsonaristas vão votar em outro candidato a presidente, paciência. Só, vocês estão me apoiando. Os processos de aliança aqui no estado serão diferenciados. Vou prestigiar vocês, mas meu presidente da República é X, é Y, é Z. Porque de todo jeito ela vai agradar ou desagradar. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem setores da esquerda, do PT, setores da esquerda progressista aqui, que estão no governo dela, que votam no presidente Lula. Tem setores da direita que também a apoiam, que votam nos candidatos da direita. Eu não estou nem dizendo mais que é o Flávio Bolsonaro, mas que seja. E aí? Ela vai tentar unir o óleo, a água? Não vai se unir. Então vai ter que tomar uma decisão. Ou ela vai esperar as convenções serem definidas. Peraí, eu vou resolver aqui minhas coisas. Deixa eu resolver aqui a minha cozinha, organizar tudinho. E na sala eu dou minha palavra oficial. Pode ser uma estratégia? Pode. Não tenha sombra de dúvida. Mas no meu entendimento, já está no momento de observar e revelar sinais. No meu entendimento, já está na hora, mais do que da hora, de observar e revelar sinais. Ah, não, a governadora só vai decidir isso na convenção. Então tá bom. Pode ser uma estratégia, pode estar tudo bem definido aí pelos seus articulistas políticos, cientistas políticos, e pode dar certo. Mas tem um ditado bíblico que diz assim: nem frio nem quente. Esse daí, Deus está olhando com indiferença. Você tem que tomar uma decisão. Eu espero, e nós esperamos, claro, que ela vai tomar uma decisão. Está no tempo dela, vamos esperar até a convenção. Ela não vai decidir até a convenção, show de bola, não tem problema. Eu só espero que na convenção não fique essa inércia no campo de apoio à candidatura nacional. Porque, não brinquem, hoje, estatisticamente falando e cientificamente, politicamente falando, as decisões nacionais, de cima para baixo, de baixo para cima, elas resvalam, elas têm influência naquilo que você fala no seu estado e no seu município.
você de São Vicente, nós de São Vicente, você que está nos escutando em Macaparana, Vicência, onde quer que seja, em João Alfredo, Cumaru, você está mais antenado no processo das decisões políticas nacionais e nas candidaturas nacionais, observando para dentro, se olha, fulano está alinhado com ciclano nacional, então esse é que eu vou me abraçar. As coisas hoje estão muito interligadas. Não existe mais no processo político a questão de você dissociar. Não vou relacionar isso a isso. Uma coisa, não façam isso. Antigamente, os prefeitos muitas vezes, olha, no campo nacional vocês votem quem vocês quiserem, mas no estado vai ser meu governador. Muitas vezes até para governo não se decidia em quem ia deixar o povo decidir quem ia votar para governo. Hoje não, isso está muito claro. É um posicionamento da população. A população quer escutar sim em quem você vota para governo e em quem você vota para presidente. Não brinquem com isso. O mundo é outro e tudo muda. Como eu comecei a relatar no início desse comentário. Então, concluindo, eu penso claramente que a hora é essa. A hora é essa. Estamos quase passando dela. Vamos esperar até as convenções, a decisão da governadora? Vamos esperar. Mas cuidado para não tomar decisões erradas. Ou não tomar decisão nenhuma. Mas que seja tomada uma decisão para que os pernambucanos tenham uma clareza. Qual o barco que vai seguir juntamente com a governadora? Eu acho isso importante. Está dentro da conjuntura política. Mas a decisão é dela e a respeitabilidade da decisão também é da governadora. Mas entendemos que quando o cenário começou agora a ficar muito definido, principalmente depois da questão do escândalo do Banco Master, coisa e tal, peraí, quem é que vai estar, quem é que vai decidir? Tem uma capa de uma revista, da revista Liberta essa semana, achei interessante. Que no campo bolsonarista pode até não ser, o candidato não ser Flávio Bolsonaro, que eu acho muito difícil. Eu acho que a família Bolsonaro vai apostar até o fim. Mas eles não se soltam. Eles continuam lá. Então você tem que tomar uma decisão. E quem é bolsonarista de fato, ele não vai deixar de votar no Bolsonaro para votar no candidato progressista, de centro-esquerda ou de esquerda. Ele pode mudar o candidato para um outro candidato de direita. E é isso que a direita está fazendo. E é isso que o setor da direita está fazendo. Olha, nós não temos só o Flávio Bolsonaro, nós temos aí o Zema para ver se emplaca, ou o Ronaldo Caiado. É isso que está muito claro hoje no cenário das discussões. Entendendo que o PSD tem candidato a presidente, nós vamos observar qual vai ser a decisão da governadora. Mas deixando bem claro que ela já disse que quando foi para o PSD, o próprio Kassab disse que a escolha para presidente da República, ela era livre para tomar. E isso é muito claro, sabe por quê? Porque por incrível que pareça, só no Brasil mesmo acontecem essas coisas. Hoje nós temos ministro do PSD no governo Lula. Possa ser que isso seja um processo de costura de aliança para o segundo turno, pode ser sim. É isso que o governo atual deve estar fazendo, pode ser, né? O ministro da Agricultura, André de Paula, que é aqui de Pernambuco, é do PSD. Está no governo Lula. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas eu entendo que a governadora não pode mais, não tem mais essa vantagem de dizer assim, não vou decidir quem é meu candidato a presidente. Não vou decidir. Porque hoje ela está no cargo. Se for para decidir, ela tem já o próprio candidato do partido dela. E se for para tomar uma decisão, ela avisa claramente que muitas ações que ela faz no governo do estado está em parceria com o governo Lula. Tem candidato a presidente, tem candidato a senador que apoia o presidente Lula, tem setores do PT que apoiam, setores do PT aí em Pernambuco que apoiam também a governadora Raquel Lira. Então, veja só que situação. E tem setores também que são do bolsonarismo, né? A exemplo aí de Clarice Tessio, que apoiam também a governadora. Então, mas ela vai ter que tomar uma decisão. Que agrada a um ou desagrada a outro. Mas a decisão vai ter que ser tomada. Não tenha sombra de dúvida.